E o programa Em Harmonia já está no ar. O nosso muito obrigado a você que nos acompanha nas mais de 40 emissoras por todo o Brasil. Se você quiser divulgar a sua marca, o seu produto ou seu evento, só fazer contato com o telefone que está na tela, 48-9843-68848. Agradecer de coração ao Bortolotti, nosso grande amigo, por mais uma vez estarmos nesse lugar maravilhoso, que é a Bortolotti Transmissões, esse estúdio especial que fica aqui no bairro Pedra Branca, em Palhoça. E no programa de hoje eu recebo com muita honra e satisfação o André Rode, ele que é jornalista e repórter de TV, com quase 40 anos de carreira e diversas coberturas internacionais. Trabalhou nas principais emissoras e nos programas mais importantes de televisão do Brasil, como Fantástico, Domingo Espetacular. Ele é ganhador de 3 prêmios Tim Lopes de jornalismo investigativo e é também escritor e documentarista, autor do livro Na Ponta da Linha, As Aventuras de um Repórter de TV. Seja bem-vindo ao programa Em Harmonia, André. Obrigado, Harmonia. É um prazer estar aqui contigo, com o Bortolotti, aqui nesse estúdio ultra moderno. E para mim é um prazer estar aqui, uma honra, ainda mais para conversar sobre jornalismo, sobre televisão. Exatamente. Quase 40 anos de carreira? Quase 40. Nossa, muitas histórias para contar. Algumas. Deu para fazer um livro. Mas o início de tudo foi na RBS, é isso? Eu me formei, eu fiz jornalismo na Universidade Federal de Santa Catarina e já durante a faculdade procurei trabalhar, já começar a trabalhar e ter uma experiência prática, né? Porque às vezes na universidade você tem mais a teoria, e no jornalismo é importante aprender na prática. Em campo, né? Então, desde o início, desde a faculdade, eu comecei a trabalhar no Diário Catarinense. Eu fui repórter da editoria de esportes, entrei no Diário Catarinense no ano da fundação do jornal, em 1986, que era uma equipe super legal, vários profissionais que vieram de fora, a RBS trouxe na época muita gente do Rio, São Paulo e Porto Alegre para trabalhar aqui, então era uma estrutura grande e de grandes profissionais. Aprendi muito no Diário Catarinense. Que legal. Na sequência foi para o eixo Rio-São Paulo. E aí depois de formado eu fui para o Rio, trabalhar no Rio, trabalhei na TV Manchete, no programa Documento Especial, que era um programa que começou no final dos anos 80. Esse mesmo programa foi para o SBT depois, né? Início dos anos 90, lá por 92, 93, o programa inteiro foi transferido para o SBT. O Silvio Santos comprou o passe da equipe toda. Poxa. E o programa levou o programa para o SBT, ficamos lá mais um tempo. Aí depois fui para a Globo, trabalhei na Globo, no Fantástico e em outros telejornais, e depois Record do Rio e Record de Santa Catarina, trabalhando principalmente para o Domingo Espetacular e o Jornal da Record. Que legal. E esse livro conta, né, muitas partes dessa carreira, né? É um livro sobre vida de repórter. Né? Você sabe que assim, as pessoas veem as reportagens e não fazem ideia do que é a rotina de um repórter de televisão. Primeiro que não tem rotina, um dia nunca é igual ao outro. Exato. Né? E o repórter de televisão sofre todo tipo de pressão. A principal, acho que é a do deadline, né? Você tem um tempo limitado para fazer uma reportagem. Às vezes você recebe a pauta às 14h, tem que ir para a rua, levantar as informações sobre aquele assunto, colher imagens, depoimentos, escrever o texto, gravar, voltar até às 5h para editar a matéria e para dar tempo de entrar no Jornal da Noite, porque se ficar para o dia seguinte, a notícia fica velha, não vale nada. Então, uma das pressões é a pressão do tempo, a exigência de se cumprir o deadline, né? E também tem outras, né? Pressão, assim, você tem que, de vez em quando, dar um furo de reportagem para mostrar que você está antenado. Tá se dedicando, está antenado e tal. E também o repórter também sofre muitas pressões, assim, porque tem que trazer a informação correta, né? No jornalismo profissional, né? É fundamental a apuração rigorosa, a checagem das informações. Você está lidando com informações que mexem com a vida das pessoas, e você não pode errar, né?
Então, é importante esse trabalho de checagem das informações e da informação correta para prestar um serviço público de qualidade. Exatamente. Tu é natural do Rio Grande do Sul, né? Sou gaúcho e vim morar aqui em Florianópolis ainda na adolescência. Na adolescência veio para cá. É. Aí se formou no início ali da carreira, no início da faculdade, lá já adentrando, né, nos meios de comunicação, imaginava que chegaria, né, a essa proporção a tua carreira? Não, a gente vai caminhando um dia de cada vez, né? Mas desde o início, quando eu comecei a fazer faculdade, já percebi assim que o ideal seria trabalhar no eixo Rio-São Paulo, talvez Brasília, porque tem mais oportunidades e tal, né? E aí, assim que eu me formei, surgiu uma oportunidade, eu fui trabalhar na Manchete, funcionava no bairro da Glória. Aí a Manchete estava no auge, era o tempo da novela Pantanal, Nossa, que era um sucesso de audiência e tal. E tinha esse programa lá, o Documento Especial, que foi onde eu fiz algumas das matérias mais interessantes ao longo da minha carreira. Assim, fazia documentários sobre sempre temas complexos, polêmicos e tal. Pois é, e o dia a dia nesse contexto é bem conturbado, né? Bem complicado. Imagina no Rio de Janeiro, né? Sim. No Rio de Janeiro, cada dia é uma guerra diferente. Exatamente. E assim, o trabalho de repórter no Rio de Janeiro, assim, você tem que ter até o lado psicológico, tem que cuidar bastante, porque correria, né? Correria, operações policiais, denúncias, crimes de todo tipo, tragédias, acidentes, coisas assim. Mas então sempre com liberdade editorial? Sempre sim, geralmente sim. Claro que toda emissora sempre tem uma linha, sua linha editorial, sim. E aí a gente procura seguir, né, as normas, né, editoriais da emissora. Exato, mas nesse contexto assim, desse início da carreira e já no eixo Rio-São Paulo, principalmente no Rio, né, como tu falou, há muitas represálias, ameaças por conta das denúncias e das matérias polêmicas? Com certeza, né? Sempre tem. Quando você se propõe a fazer jornalismo profissional, você acaba contrariando interesses e geralmente assim, matérias de denúncia, o tipo de matéria que eu fiz ao longo da minha carreira sempre foram assuntos assim, nunca foi para agradar, sempre a gente acaba pegando. Nunca foi leve, né? Nunca foi, não tem isso, né? As matérias nunca eram um passeio, era sempre denúncias de irregularidades, de corrupção, crime, cobertura de assuntos policiais e tal. Então, você sempre acaba contrariando interesses e tal. E quando você se propõe a trabalhar no jornalismo profissional com seriedade, é natural que isso aconteça. Né? Com certeza. O André daqui a pouquinho vai contar para a gente, já que a gente vai para um breve intervalo comercial, sobre as situações que ele viveu, inclusive, né, nas coberturas internacionais, guerras, conflitos e muito mais. A gente volta já rapidinho. Alô São José, Santa Catarina, estamos chegando! Vem aí, o 5º Costelaço de aniversário de Juarez de Oliveira. E nós, do Grupo Pago Santo, estaremos presentes para animar a festa. Venha prestigiar junto conosco o aniversário do Juarez de Oliveira, um dos cofundadores do nosso grupo. Volta logo, meu amor, vem correndo pros meus
Local: Rancho Querência Amada, dia 12 de abril, após as 10 horas. Rua Bela Vista, em Potecas, São José, Santa Catarina. Ingressos apenas antecipados via WhatsApp 48 9 84 96 05 66. Show nacional com o grupo Pago Santo e convidados. Não percam! Hola Brasil, hola Santa Catarina, aqui é a Thalissa. Eu estarei com vocês el dia 23 de maio de 2026 em Santo Amaro de Imperatriz, na Celebration Park, por la Fiesta Floripa Festival 90s. Eu espero todos vocês lá. Vamos cantar todos mis éxitos. Because the night, let me be, just let me be now. Or singing Heidi, Heidi, singing Heidi ho. Or for your love, oh my love. Or let me see. Do you believe in love? Do you believe in internet love? Or what can I say? For your love, oh my love. Espero todos vocês el dia 23 de maio 2026 na Fiesta Floripa Festival 90s. Beijos. Não enxergamos o céu como limite, mas sim como um ponto de partida. Somos uma equipe apaixonada por arquitetura e engenharia, impulsionada pela crença de que cada desafio é uma oportunidade de criar algo revolucionário. Nosso compromisso é ir além do convencional, ultrapassar as barreiras do impossível e transformar visões em algo real. Com uma combinação de expertise técnica, integridade e um olhar voltado para o futuro, moldamos não apenas estruturas, mas também o panorama da inovação, construindo, assim, legados. Entendemos que nosso trabalho é sobre criar espaços que inspiram, que conectam comunidades e impulsionam o progresso para um futuro mais vibrante e sustentável. Seja bem-vindo a uma jornada onde os limites não existem e as possibilidades são infinitas. Junte-se a nós e descubra o poder de realizar o extraordinário. Engeplant, projetos e supervisão. Lifestyle, excelência em sono. Há mais de 20 anos ajudando pessoas a terem qualidade de vida através dos colchões terapêuticos e ortopédicos. Trabalhamos também com sofás de alta qualidade, preço justo e garantia comprovada, pagamento facilitado. Estande de vendas, Rede Imperatriz e Brasil Atacadista da Grande Florianópolis. Agende seu horário, vamos até você. Lifestyle, excelência em sono. S-Prime Contabilidade, parceira do seu crescimento. Na S-Prime, acreditamos que contabilidade vai muito além de números, é estratégia para o sucesso. Nossa fundadora, contadora com mais de 15 anos de experiência, e o nosso sócio, especialista em finanças, unem conhecimento técnico e visão estratégica para oferecer soluções consistentes e seguras. Contamos com uma equipe de profissionais qualificados, comprometidos em atender com proximidade, ética e excelência. Trabalhamos com empresas que valorizam organização, transparência e resultados, pois bons negócios crescem junto com uma contabilidade séria. Venha para S-Prime Contabilidade. E o programa Em Harmonia já está de volta nesse bate-papo com André Rode, jornalista que está lançando o livro Na Ponta da Linha. Está lançando não, né? O livro já está distribuído pelo Brasil. Já está nas livrarias aí, quem quiser, tem em algumas livrarias, está no site da editora Insular, também está disponível na Amazon e também nas minhas redes sociais, se alguém quiser fazer um contato ali, a gente providencia. Show de bola. Eu ganhei esse presente e agradeço de coração, com certeza será o próximo livro que eu vou estar apreciando. É um prazer. André, eu perguntei antes do intervalo comercial sobre as situações mais conturbadas que passou na tua carreira e com certeza algumas delas foram fora do Brasil, né? A vida de repórter, como eu estava falando, não tem rotina. Um dia você está no palácio entrevistando uma autoridade, no outro dia você está num hospital entrevistando um médico ou um cientista para tentar ali
compreender, entender e traduzir para as pessoas assuntos complexos, né? Uma descoberta da ciência, por exemplo, ou uma questão que envolve alguma doença, você tem que entender para poder explicar para as pessoas, né? Uhum. E no dia seguinte você pode estar numa comunidade falando lá com moradores sobre questões de saneamento básico, estrada, enfim, ou pode estar na cobertura de um crime ou de uma tragédia. Você transita pelos mais diversos lugares, às vezes de um dia para o outro, ou às vezes no mesmo dia. Exato. Você sai de um universo para outro, universo totalmente diferente. E aí você tem contato com todo tipo de pessoas, né? Às vezes você é bem recebido, as pessoas recebem a gente, muita gente recebe a gente bem em casa, oferece um cafezinho e tal, mas às vezes você não é bem recebido e você, pessoas que têm alguma... Geralmente, quando alguém tem alguma coisa para esconder, não gosta de ser filmado, não quer aparecer, ou, enfim, em algumas situações as pessoas têm até o direito de não aparecer, mas nesse tempo todo de trabalho eu tive muitas situações assim de risco, Conta algumas para a gente aí. Várias. No Rio de Janeiro, a rotina é tudo muito dinâmico, né? Muitas operações policiais, coisas assim. Fiz algumas matérias investigativas nas favelas do Rio, filmando a movimentação de traficantes dentro das favelas e tal. Mas a reportagem mais marcante que eu fiz ao longo desses quase 40 anos foi a cobertura da guerra em Angola, porque era um período muito dramático do país. A guerra civil tinha sido retomada depois de um acordo de paz que não deu certo, e ali no período de 93, 94, a guerra estourou novamente com força, a guerra civil, o conflito entre o governo do MPLA e os guerrilheiros da UNITA, e era um período em que morriam, em média, 1.000 pessoas por dia, tanto em consequência dos combates como pela fome, porque muitas comunidades ficaram isoladas no interior do país e não havia acesso, né? O país estava totalmente destruído, principalmente no interior, assim, muita gente fugindo para a capital tomada por milhões de pessoas, e muita gente nos campos de refugiados, passando fome e tal. Então foi uma cobertura muito marcante e muito triste também. Você vê a situação do país, assim, as pessoas... a gente cobriu uma ponte aérea humanitária da ONU, que levava alimentos de avião para algumas cidades do interior para tentar distribuir e fazer chegar até as comunidades que estavam isoladas. Exato. Nesse período estava na Rede Globo. Esse foi no SBT, pelo documento especial. Depois eu voltei a Angola uns 2 anos depois, em 96, aí já pela Globo fiz uma matéria para o Fantástico, já numa tentativa de um acordo de paz. Havia uma força de paz do Brasil lá em Angola, e a gente foi para cobrir isso. Mas isso foi em 96, havia um acordo, um cessar-fogo, aí estava um pouco mais tranquilo, mas a guerra só terminou mesmo 6 anos depois, em 2002, com a morte do líder rebelde, o Jonas Savimbi, que eu tive a oportunidade de entrevistar na primeira vez em 94, quando a gente foi lá pelo documento especial. Um momento de muita atenção, com certeza. Essa entrevista. Um risco. Foi esse dia, inclusive eu conto no livro, foi um dia muito complicado, porque a gente perdeu o voo de volta foi até o Huambo, que era a cidade mais próxima, dominada pela UNITA, pela guerrilha. A gente entrou na área dominada pela UNITA. Sim. E lá a gente conseguiu entrevistar o Jonas Savimbi, só que aí era para voltar no final do dia, e aí perdemos o voo de volta, tivemos que dormir lá. Era uma área, uma região
meio conflagrada, assim, a gente ouvia explosões nos arredores da cidade, assim, foi. Essas viagens, naquela época, a equipe era de quantas pessoas? Isso é uma coisa que eu acompanhei ao longo dos anos, né? Você fica muito tempo trabalhando na mesma área, você vê evolução. Antigamente, os equipamentos eram muito maiores, né? Você tinha a câmera e o gravador separado, e aí precisava de 2 pessoas. Hoje em dia, as câmeras são muito menores, né? Mais fáceis de operar. Mas naquela época, como nessa viagem... como era uma viagem, a gente foi em 4 pessoas. O cinegrafista e o auxiliar, mais um produtor e eu como repórter. Que legal. E no Brasil também eu percebi, né? Lógico, a gente já acompanha a tua trajetória, a tua carreira há muito tempo, que foram descobertas muitas situações não muito boas no Brasil através das tuas matérias, das tuas reportagens, né? Que contasse um pouquinho para a gente das descobertas e né, a gente, ao longo da carreira, assim, eu sempre procurei me pautar pelo interesse público. Sim. Né? Hoje em dia a gente vê assim, que há uma certa confusão sobre o que é jornalismo, o que realmente interessa, né? O que muitas vezes, hoje em dia, a gente vê programas de entretenimento que supostamente seriam jornalismo de entretenimento. Sim. Isso é uma excrescência que surgiu, porque, no fundo, o jornalismo profissional trata de assuntos que sejam de interesse público. De relevância. Assuntos relevantes e tal. E é isso que eu sempre procurei fazer. A gente, no Rio de Janeiro, a gente cobriu casos de corrupção, casos de violência policial, casos de crime organizado. Fiz algumas denúncias, assim, reportagens investigativas. Mas tiveram matérias marcantes também no Nordeste, nas fronteiras? Sim, também, sobre contrabando no Nordeste. As fronteiras sempre são regiões de conflito, né? Porque passa muita droga, contrabando, são sempre áreas onde o crime organizado atua muito fortemente, procura controlar essas áreas. Então, sempre gera muita matéria, né? Muitas situações que a gente acaba indo cobrir, né? Com certeza. O programa em Harmonia vai para mais um breve intervalo comercial. Na volta, o André vai falar para a gente sobre as premiações ao longo da carreira e também de onde surgiu a ideia de lançar o livro Na Ponta da Linha. A gente volta já já. Você que procura qualidade, rapidez e preço justo, é aqui na Casa do Óleo. Contamos com 2 lojas em Palhoça de fácil acesso para atender você da melhor maneira possível. Chama nossos especialistas no WhatsApp ou direct do Instagram, estamos esperando por você. Vem para Casa do Óleo. O melhor espetinho da Grande Floripa fica em Palhoça. Espetinho da família. É gostoso demais. Além dos tradicionais espetinhos de carne, filé de frango, coração, lá você encontra também espetinhos de sobrecoxa, tulipa, pão de alho, Romeu e Julieta, kafta de carne com queijo e medalhão de aipim. Grande variedade de bebidas. Local com estacionamento. Atendimento de primeira. Aceitamos cartões. Leve também para seu evento. Espetinho da família. Fica na Geraldo Bela Vista, Palhoça, em frente a JRS Ferragens. WhatsApp 48991466472. Churrascaria Gaitaço, anexo ao CTG Os Praianos. Aberto ao público de terça a domingo com delicioso almoço, acompanhado de churrasco. Grande variedade de sobremesa para adoçar seu paladar. Excelentes condições para realizar seu evento. Local com capacidade para 300 pessoas. Ambiente climatizado. Atendimento especial. Estacionamento gratuito. Churrascaria Gaitaço, anexo ao CTG Os Praianos. Fone WhatsApp 3357-1977. Dom Zizinho e Dona Cidinha, naturais de Florianópolis, alcançaram o mundo através das redes sociais, com mais de 115 mil seguidores no TikTok, Instagram e Facebook, e superaram mais de 100 mil fotografias postadas no Facebook, um recorde de postagens individuais.
participaram do programa do Luciano Huck, saindo vencedores do quadro Conga La Conga em Casa, com nota 10 dos 3 jurados. Foram matéria no Jornal do Almoço com Laine Valgas, matéria no Globo Esporte com suas danças na ressacada e, agora na literatura, com o livro Dona Cidinha, Amiga, Amada, Amante, uma história sem ponto final. E o programa Em Harmonia já está de volta, André. Satisfação imensa recebê-lo aqui nos estúdios Bortolotti, para a gente bater esse papo. Sobre as premiações. Queria que você contasse para a gente em que momento da carreira aconteceram. Quando eu trabalhava no Rio de Janeiro, principalmente no período ali da Globo e da Record, eu tive a honra de receber 3 prêmios que levam o nome de um dos maiores jornalistas que o Brasil já teve, um jornalista investigativo, que era o Tim Lopes. Sim. E ganhei 3 prêmios lá com matérias de denúncia, quando começou o prêmio Tim Lopes, foi logo depois da morte dele. Exato. E para mim, assim, uma honra receber esses prêmios, um deles, inclusive, com a presença da família no dia da entrega e tal. Que legal. E depois conheci o filho dele, Bruno Quintela, que também seguiu a carreira do pai. Que legal. Também foi um privilégio para mim trabalhar com o Tim Lopes. Né? A gente trabalhava na mesma redação na época em que ele fez aquela reportagem que chamava... Ele e outros colegas lá fizeram uma reportagem sobre o Feirão das Drogas, onde eles entraram com câmeras escondidas nas favelas do Rio de Janeiro, mostrando como era fácil a venda de drogas dentro das favelas e tal. E aí depois ele acabou morrendo numa segunda reportagem na favela na Vila no Cruzeiro. E o Tim, assim, tudo que se falou sobre ele depois... porque depois começaram a mostrar quem era o Tim Lopes, o tipo de matérias investigativas, sempre de cunho social. Ele sempre tinha uma preocupação de mostrar irregularidades, injustiças sociais, e usava esse recurso da câmera escondida, não só esse recurso, como outros também, trabalhou em jornal também, mas aprendi muito vendo o Tim trabalhando assim. E inclusive, essa é uma questão que é bem polêmica, que é o uso da câmera escondida. Né? Muita gente pode... eu vejo, às vezes, as pessoas assim, de uma forma até ingênua, dizendo que o jornalista ele tem a obrigação de se identificar, não pode gravar escondido. É claro que você não pode gravar com uma câmera escondida se não for uma denúncia importante, se não for para denunciar um crime, para expor um criminoso, para mostrar uma questão de interesse público. Né? Você não pode usar esse recurso da câmera escondida para expor a intimidade das pessoas inocentes ou para fazer uma matéria banal. Né? Mas quando você vai denunciar um crime, mostrar uma irregularidade, gravar um flagrante, é ingenuidade pensar que você vai conseguir fazer isso com a câmera exposta. Então, eu acho que esse recurso da câmera escondida é válido e é importante ser usado assim. Com certeza. E o livro foi produzido, escrito, foi evoluindo a sua criação em quanto tempo? Eu levei mais de 10 anos, assim, pensando, muito mais pensando do que escrevendo. Eu comecei lá atrás, eu tive a ideia porque eu sempre li livros de grandes repórteres, assim, sempre gostei de acompanhar e ver as histórias de bastidores, de como que as reportagens, principalmente as reportagens especiais, são feitas, e também na rotina do dia a dia do jornalismo de rádio e news. E aí, lá atrás, uns 10 anos atrás, eu pensei que, relembrando tudo que eu já tinha feito, né, principalmente na época do documento especial, os documentários que eu tinha feito já, eu comecei a pensar que valeria a pena contar isso, compartilhar essa minha experiência
não só com estudantes de jornalismo, mas também com as pessoas que assistem televisão, que gostam de reportagens e tal. Acho que tem histórias interessantes ali. E aí, 10 anos atrás, eu comecei a escrevi uma parte, aí depois dei uma parada, e aí, recentemente, depois que eu saí da Record, eu retomei esse projeto. Sim. E aí escolhi assim, as reportagens que eu julgava mais relevantes, mais importantes, e que tinha histórias de bastidores para contar, e aí reuni isso, deu 400 páginas, 36 capítulos aí. Que legal, que maravilha. Mais uma vez, lembrando que as pessoas encontram, né, o livro nas livrarias e também, através das redes sociais, tem acesso. De onde compra, enfim. Como pode entrar no meu Instagram ali, me mandar uma mensagem, a gente conversa, eu mando, ou pode achar também no site da editora Insular e também na Amazon. André, eu confesso para ti, quando o Bortolotti, que é teu amigo de longa data, me sugeriu essa pauta. É uma lenda do jornalismo catarinense, da televisão catarinense. Né? É verdade. Quando ele sugeriu essa entrevista, eu fiquei muito receoso. Eu digo, o André é um dos melhores repórteres do Brasil, já trabalhou com os melhores comunicadores do Brasil, e eu estou aqui, né, graças a Deus, com o programa já há bastante tempo, mas, né, enfim, comparado para mim é um prazer. Experiência. Eu fiquei com medo de falar alguma coisa errada. Não, que é isso. Para mim é um prazer, uma honra conversar contigo aí. Querido. E agradeço a você, o Bortolotti também aí. Tamo junto. Show de bola. Quero agradecer de coração o carinho, né? Você aceitar o nosso convite para esse bate-papo. E mais uma vez, lembrando as redes sociais, como é que o pessoal te acha? No Instagram e no Facebook, André Rohde. O Rohde escreve R-O-H-D-E. E aí, só mandar uma mensagem ali. Ali eu compartilho também um pouco de vez em quando tem algum TBT. Ah, é? Maravilha. Então, o programa Em Harmonia vai ficando por aqui, né, Bortolotti? A gente agradece de coração mais uma vez o carinho, a vinda aqui. Eu quero, antes de finalizar o programa, dizer para você que a Hiperalta Transportes é a melhor para você transportar a sua carga com segurança. Então, se você está em dúvida de qual empresa confiar para levar a sua carga, para transportar com segurança, então entra nas redes sociais Hiperalta Transporte, que essa é de primeira. Mais uma vez, obrigado e sucesso, querido. Obrigado a você. O programa Em Harmonia vai ficando por aqui. Beijo no seu coração e até a próxima, se Deus quiser.